E há uma novidade prestes a aparecer nas farmácias, que é a possibilidade de realização do teste rápido para diagnóstico do Covid-19. A Anvisa aprovou a realização desses testes. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, alertou também sobre a limitação desses testes. Não possuem finalidade confirmatória, sendo, portanto, auxiliar no diagnóstico. Possuem limites de detecção inerentes ao desenvolvimento do produto e ao estado imunológico do usuário. Sendo assim, resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV número 2 e resultados positivos não devem ser usados como evidência absoluta de infecção, devendo ser interpretados por profissional de saúde em associação com dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios. São 9h26, é uma outra frente, né? E vamos ouvir então o presidente da Abrafarma, o Sérgio Mena Barreto. Bom dia, Sérgio. As farmácias e drogarias estão preparadas para isso? Sim, as farmácias já estavam esperando essa decisão da Anvisa e agora estamos desenvolvendo um protocolo que deverá ser utilizado pelo profissional farmacêutico. O protocolo vai ser apresentado hoje, na verdade, para os associados, e segue o protocolo já definido pelo governo federal no Ministério da Saúde. Então, os testes serão os mesmos que já foram registrados na Anvisa e os protocolos são os mesmos utilizados pelo Ministério da Saúde. Sérgio, precisa de pedido médico para fazer esse teste rápido na farmácia? Não precisa de pedido médico. Esse teste ele é um teste que indica o nível de resposta do corpo à infecção. Então, ele é um teste de anticorpos, digamos assim. Então, ele tem uma janela imunológica. Você deve realizar geralmente quando está com 7 dias de sintomas ou mais. Ou se você já tiver tido a própria doença e gostaria de saber se já está recuperada, a doença não está mais ativa. E quem vai fazer essa anamnese, ou seja, essa análise, é o próprio farmacêutico. Então, a pessoa que desejar fazer vai ter que ter uma conversa com o farmacêutico e ele vai indicar ou não que você realiza o teste. E o resultado também é dado pelo farmacêutico? O resultado também é dado pelo farmacêutico, né? É muito rápido, leva 15, 20 minutos e deve seguir todo esse protocolo que eu falei para vocês antes, para garantir que a gente tenha minimização de falso negativo ou falso positivo. Sérgio, deixa eu só te pedir uma gentileza, não sei se você está com o rádio ligado do seu lado, está dando um pouquinho de eco, então se tiver, eu vou pedir para você baixar um pouquinho o volume. E aí vou aproveitar para te perguntar o seguinte, chegam quando os testes às farmácias e qual vai ser a média de preço? Bom, primeiro não estou com o rádio ligado nenhum, tá? Ah, então celular. Não é você o culpado. É algum problema técnico, mas realmente eu estou me ouvindo. Os testes, eles podem variar entre 180 e 200 reais. Esses testes são importados, né? Então, eles são comprados em dólar e depende muito do importador, depende muito do fornecedor. E, assim, a gente acredita que entre uma semana, 10 dias, provavelmente esse teste vai estar disponível. Mas já existem alguns testes no mercado que seria possível que a gente veja a oferta desses produtos nos próximos dias. Eu gostaria de perguntar a respeito da campanha de vacinação antigripal, que está ainda em andamento, dia 9 de maio, é o dia D. Foi anunciado antes de começar a vacinação, Sérgio, que as farmácias também aplicariam as vacinas. Mas isso não me parece que esteja acontecendo. Ou já tem vacinas antigripais nas farmácias, em algumas pelo menos? Temos sim. Desde o dia 13 de abril, a gente oferece a vacina em algumas farmácias em São Paulo. O que aconteceu é que essa foi uma escolha do governo. Então, o governo decidiu quais eram as localidades mais críticas e aí escolheu alguns pontos que suportariam as UBS. Então, as farmácias estão fazendo isso de forma auxiliar e vinculadas a alguma UBS na capital. Acabou que a vacina não foi expandida para o interior, como a gente imaginava,
e ficou na capital em alguns pontos realmente mais críticos. Quem está conosco aqui ao vivo é o presidente da Abrafarma, Sérgio Meno Barreto, falando a respeito do setor das farmácias nesse momento. Sérgio, a repórter Bruna Barbosa está aqui ao vivo conosco com uma informação a respeito de um decreto da Prefeitura que recomendava um horário diferente de funcionamento para o setor de farmácias. O que mudou, Bruna? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. O que muda é que esse novo decreto exclui as farmácias da recomendação de horário alternativo de funcionamento. Eu apurei que o pedido veio do próprio setor, que, relacionado à área da saúde, entende que deve funcionar de forma livre. Desde o dia 15 de abril está em vigor essa sugestão para que estabelecimentos funcionem antes das 6 ou após as 11 da manhã. Isso, na prática, fecharia as portas dos comércios, inclusive as farmácias, entre 7 e 10 da manhã para evitar a aglomeração de pessoas, Thaís. Obrigada, Bruna. Sérgio, de fato está tendo um movimento maior nesse período da manhã, como a gente vê nos supermercados, também nas farmácias? Na verdade, o decreto da Prefeitura, ele tem por objetivo principalmente impactar o transporte. Então a gente teve realmente algumas reuniões com a Prefeitura de São Paulo e eles estavam muito preocupados com o horário do pico, continua, né, tendo um horário entre 5 e 7 da manhã, no metrô, nos ônibus, etc. Até porque a frota reduziu mesmo. Só que assim, o que a gente apontou para a Prefeitura é que a gente já destinou as 2 primeiras horas para atender idosos. Então, assim, não faz sentido a farmácia fechar até 11 da manhã, como era a proposta, porque você vai ter menos tempo de operação e mais acúmulo de gente. E é justamente o que as pessoas estão evitando, né? Que o governo está evitando. Então, a gente realmente fez essa proposta para a Prefeitura e eles entenderam a importância. E até porque a farmácia, hoje em dia, ela está se assemelhando ao estabelecimento de saúde. Então, é o local onde a pessoa primeiro vai para comprar algum antitérmico, algum remédio para dor. E se a crise da Covid se aprofundar, a gente espera que não aconteça isso, né? Mas na Itália aconteceu, na Espanha, a farmácia acaba sendo o local que as pessoas vão acorrer, porque os hospitais acabam limitando o acesso, né? Até para evitar mais contaminação. Então, por isso que a gente pediu à Prefeitura e fomos atendidos no nosso pleito. Sérgio Mena Barreto, minha pergunta é sobre os itens que foram procurados em maior intensidade pelas pessoas logo no começo dessa pandemia aqui no Brasil, como máscaras e álcool gel. A reposição já está normal nas farmácias ou ainda estão em falta? Olha, máscara é um item realmente que não apareceu mais. Máscara na farmácia sempre foi um produto de venda mínima. Então, quem comprava máscara? Alguém que ia no hospital visitar um doente, alguém que ia acompanhar um idoso que estava convalescendo em casa, em home care. Então, a gente quase não tinha máscara. Então, quando houve aquela primeira corrida, as pessoas compraram tudo que tinha. Então, a gente fez mais pedidos, mas aí já veio aquela confusão dos estados, dos municípios. Então, muitos prefeitos e muitos governadores baixaram decretos e eles requisitaram os estoques. Né? Eles foram nas farmácias com a polícia e simplesmente levavam os estoques. Não só de máscara, álcool gel, mas tudo que estava faltando na prefeitura, eles levavam, iam nas prateleiras, iam nos CDs. Isso aconteceu em muitos locais no Brasil, muitos mesmo. Então, assim, máscara a gente não teve mais. Então, praticamente a gente tem hoje para atender a nossa necessidade dos funcionários, colaboradores, centro de distribuição. Álcool gel não, aumentou a oferta, né? A Anvisa liberou que houvesse não tem mais que ter aquela pré-notificação na Anvisa, e aí outras fábricas passaram a fabricar. Hoje a gente já tem um estoque razoável. Mas lógico que isso varia de farmácia para farmácia. Se alguém vai lá, pega 10 tubos de uma vez, então aquilo vai faltar até a reposição do dia seguinte. Né? Bom, como é que as prefeituras requisitaram? Pagaram pelo menos pelo produto levado? Não, nada. Como? O prefeito baixava O prejuízo ficou com o farmacêutico? O prefeito baixava um decreto dizendo que é calamidade pública e alguém chegava na farmácia com
documento dizendo, estamos requisitando esses produtos. Às vezes nem era, não tinha nenhuma lista. Então chegava lá, pegava tudo que tinha, anotava aquilo ali, e aí disse, depois você vai resolver com o poder público. Então foi nesse sentido. Então isso aconteceu em muitos locais. E a Abrafarma está fazendo o que agora? Vai cobrar isso do poder público que na mão grande levou esses itens? Depois a gente vai ter que encerrada a crise, a gente vai ter que resolver isso de alguma maneira. Mas realmente, cada prefeitura, cada estado resolveu fazer de uma forma distinta e ia lá e tomou nos produtos, né? As distribuidoras também. Para vocês terem uma ideia, um dos problemas com máscaras é que toda a importação que chegava da China, e chegava muita coisa para o Paranaguá, os portos do sul, né? Quando esse produto chegava no porto, a polícia já encostava com alguém da prefeitura ou do estado e tirava todo o produto do container e já levava. Então esse produto nem chegava a ser distribuído nos locais, né? Ao mesmo tempo a gente começou uma pressão para distribuir para funcionário, para vender para o público e simplesmente o produto não existia e nem existe hoje em dia. Está em falta. Muitos especialistas, voltando aqui à história do teste, né, que tem, claro, chamado a atenção do nosso ouvinte, tem dito que a eficácia ela não é totalmente unânime, né, e comprovada do resultado destes testes rápidos. Como é que está? O senhor falou aí que o farmacêutico vai orientar as pessoas, mas como é que vai ser essa orientação? Qual vai ser o grau de detalhamento que será dado ali para quem procurar esse teste nas farmácias para saber se está com Covid-19? Então, o teste, ele mede a janela imunológica que você tem. Então, o teste, ele mede a sua reação à doença. Então, o teste ele tem dois tipos. Ele mede se a doença está ativa ou se você teve contato com o vírus. Então, depende muito da janela que você faz. Se você fizer um teste hoje, porque você começou a tossir ontem, ou uma febre ontem, provavelmente essa janela, você vai estar fora da janela imunológica. Então, quanto mais cedo você fizer, menos acuracidade tem o teste. Então, o protocolo do Ministério da Saúde recomenda que seja feito após o 7º ou 8º dia. Então, isso tudo vai ser falado para o cliente, né? Vamos supor que o cliente, mas eu não tenho sintomas, mas gostaria de fazer. Ok, vamos fazer o teste, mas ele vai ser esclarecido que existe, o teste está medindo a reação do organismo à doença e que ele deve observar os sintomas para poder fazer uma correlação com o resultado do teste. E óbvio, der positivo, está com sintoma, tem que ir para o serviço de saúde e fazer um teste de confirmação e para ser tratado devidamente. Sérgio, para a gente terminar aqui, queria te perguntar aqui uma dúvida dos nossos ouvintes, que é a seguinte: qual que é a logística para a realização desses testes? Pensando que ele tem que ser realizado, claro, presencialmente dentro da farmácia, a pessoa vai possivelmente ficar esperando o resultado. É possível fazer isso num lugar reservado, numa área externa, que exponha menos as pessoas ali ao ambiente fechado? A recomendação da Anvisa é que haja um espaço exclusivo para fazer esse teste, deve ser ventilado. As farmácias já têm várias salas de serviços farmacêuticos, né? Então esse pode ser um local, pode ser utilizado. O resultado leva 15 a 20 minutos. E todo e qualquer resultado, independente se seja positivo ou negativo, vai ser comunicado ao Ministério da Saúde. Então a pessoa recebe uma declaração de serviço farmacêutico, ou seja, com o resultado do teste, e vai ser instruída sobre o que fazer a partir dali. E esse teste é importante para direcionar a atenção das autoridades de saúde, é isso? A Organização Mundial de Saúde tem sugerido uma testagem em massa, até para que as decisões possam ser tomadas com mais segurança. Por exemplo, aqui em São Paulo tem um anúncio da possível abertura de algumas zonas ou de cidades, né, talvez a partir do dia 11 de maio. Um dos elementos que o governo do estado previu é a testagem da população. E hoje as pessoas que estão sendo testadas são as que têm sintomas e estão internadas. Então a população normal, por exemplo, uma pessoa que teve já a Covid e foi recomendado que ficasse em casa mais 10 dias.
Depois de 10 dias, ela pensa, será que eu estou realmente curada? Será que eu não estou mais transmitindo a doença? Então, para essa pessoa é necessário que se faça um teste. Então, ela não vai voltar no hospital para fazer isso. Ela pode ir numa farmácia, num laboratório, num local mais próximo e tirar essa dúvida, ou seja, e ter essa solução à mão. Eu queria agradecer ao Sérgio Mena Barreto, que é o presidente da Abrafarma, falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Sérgio. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.